podcast desse mês será em especial ao Dia das Mães. E nós escolhemos bastante, olhamos várias pessoas que poderiam ser convidadas, mas escolhemos uma especial, que é mãe em dose dupla e cuida de muitas outras mamães. A doutora Larissa Fonseca, ginecologista e obstetra. É um prazer ter você aqui no podcast Sentindo na Pele por Franciele Gaiol. Oi, Fran, muito obrigada pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre maternidade, que é o que mais a gente gosta, né? Que ótimo, a gente ama. Larissa, você exerce a sua profissão com muito carinho e competência há muitos anos. Como foi, depois que você ficou gestante, teve as suas filhas, né? Acompanhar esse outro lado da maternidade? Mudou a sua visão como médica? Com certeza, porque na verdade a gente nunca está pronta para a maternidade. Por mais que a gente saiba todos os detalhes, tudo que pode acontecer, converse com os pacientes, explique o que vai acontecer. A hora que você vivencia é totalmente diferente. As memórias também da prática. Então, assim, muda muito o jeito que a gente consegue lidar com o paciente. Porque daí você consegue entender mais. Como você já vivenciou aquilo, é muito mais fácil entender o que está acontecendo com ela, o medo que ela está passando, aquele sentimento do pós-parto. Então, ficou mais fácil de lidar com os pacientes. E eu acho que eu consigo me conectar mais com elas depois da maternidade. E eu te acompanho nas redes sociais também e vejo todo o seu cuidado e carinho com seu irmão, que é mais velho, mas é especial. E acaba que ele foi seu primeiro filho antes das meninas, né? Exatamente. O Thiago veio numa maternidade assim, um pouquinho diferente. Como meus pais são falecidos, aí eu sempre tive um vínculo muito bom com ele. O Thiago veio morar com a gente, ele já tá com a gente há 9 anos, quase 10 anos. E virou um filho diferente, né? Porque tem todos os cuidados diferentes, mas é uma maternidade. Inclusive, desde que as meninas aprenderam a me chamar de mamãe, ele me chama de mamãe também. Ai, gracinha. Virou todo mundo junto. Todo mundo mãe. Virou todo mundo mãe. Não, senhora. A senhora também. É que eu falei do Thiago. E ela posta tanto do Thiago que dá vontade de conhecer o Thiago também, tá? É uma paixão, né? É uma paixão. Eu imagino. Quantos anos que ele tem? 50. É mesmo? Tá velhinho já. Assim, para as condições dele, Thiago é um milagre, né? E com as meninas dele? Virou irmão mesmo, assim. Sim. Tem ciúmes, tem briga por brinquedo, né? Assim, virou uma leia. Mas aí, por exemplo, o Thiago espirra, as meninas vão lá e levam um pano pra ele, entendeu? Assim. Aí ele não gosta nem de tomar água, ele fica, tem que tomar água, tio Bu? Porque elas, no início elas não falavam Thiago. Aí ficou, em vez de, elas só falavam a última frase que ficou go, em vez de ficou bo, aí virou tio Bu. No final dos bons, resumido. Né? Aí elas, né, ficam mandando neles, porque elas se acham muito mais velhas, né? Do que todo mundo. Mulher, né? Elas mandam nele, aí... E se a gente pensar também, pra rotina dele, deve ter sido fantástico as meninas, sim, né? Porque na vida. Exatamente, ficou uma casa bagunçada, né? Que era mais tranquilo, né? Ficou gostoso. Bem melhor. Nós duas somos médicas e trabalhamos muito. E assim como vários pacientes, né? A gente sempre quer colocar a carreira na frente. Às vezes muitas mulheres vão deixando essa maternidade para depois de terminar a faculdade, após, a outra pós, para quando fizer algum curso específico, fazer aquela viagem, ou até esperando o tal do príncipe encantado no cavalo branco para chegar. E aí quando vê, o tempo tá passando, né? E tem aquele relógio na cabeça da gente, assim, que mulher tem isso, aquele tic-tac, tic-tac, tic-tac. E às vezes a pessoa nem sabe ainda se quer ser mãe ou não e quer deixar para decidir depois. Você conversa com as suas pacientes sobre congelamento de óvulos? Muito. Eu falo muito. Hoje em dia a gente pega um perfil de mulher de 35, 38 anos, que não sabe se quer ter filhos, que tá no meio da carreira, que quer deixar para depois. Mas isso já é uma conversa que eu já tenho com as minhas pacientes de 32 anos. Porque o ideal é você congelar esses óvulos antes das 35. Entendeu? Que é para ter um óvulo de melhor qualidade, para você conseguir mais quantidade, né? Maior quantidade de óvulos. Então, o ideal é a gente fazer isso antes. Eu congelei cedo também. Então isso é muito bom. Como eu fiz o tratamento, eu congelei com mais ou menos, acho que tinha 28 anos e consegui um monte. Agora eu já tô com 36, né? Aí já reduz bastante a quantidade de óvulos que a gente vai conseguir. Mas sabe que uma coisa que eu falo que é um pouquinho diferente para os pacientes, eu costumo falar assim, olha, nós somos de uma geração que fala que ter filhos atrapalha.
E na verdade não é. Ter filhos motiva. Então, se eu soubesse disso antes, eu acho que eu teria uns 6 meninos hoje em dia. Né? Hoje em dia a coragem diminuiu. Mas quando a gente é mãe, a gente vivencia tudo isso, não atrapalha. Eu acho que vai muito da cabeça também, né? Um dia o pediatra do Léo virou pra mim e falou assim: esquece os perrengues, não foca neles, porque senão você não aproveita as partes boas da maternidade e ela passa muito rápido. E aí eu comecei a prestar atenção nisso mesmo, né? Porque se a gente ficar preocupada só com a noite que você não dormiu, com o menino que tá chorando, e aí fica só naquela loucura de que as coisas não estão funcionando exatamente do jeito que a gente programou, a gente não aproveita tanto que é gostoso. Aquele bafinho de leite, aquele neném chorando, aquela fralda suja na madrugada, que acaba tão rápido, né? Então vai muito da cabeça da gente na hora, a gente tem que estar bem como na maternidade. Hoje em dia, eu acho que facilitou muito, porque a gente tem muitos profissionais que se unem pra gente falar sobre isso, né? A maternidade já não fica tão pesada, porque a gente fala sobre ela. Então, assim, como ajuda, vai tranquilo. E eu sempre falo pra todo mundo, né? Sempre foi uma coisa muito aberta na minha vida, né? Eu não sei como que foi pra você engravidar, mas eu sei que você sabe que eu fui tentante por muitos anos, né? Mas a única certeza que eu tinha na minha vida é que eu ia ser mãe. Eu não sabia como que ia ser, se eu ia ter que fazer fertilização ou não, às vezes se eu precisasse adotar ou não, mas a única certeza que eu tinha é que eu seria mãe. E é muito diferente, assim, né? Quando a gente começa a querer engravidar e não consegue, é um tratamento frustrante às vezes, é dispendioso, é trabalhoso, é complicado. Que conselho que você costuma dar para essas mães que tentam e mesmo assim veem uma certa dificuldade, assim, nessa jornada de tentar engravidar e não conseguir? Em primeiro lugar, procure terapia, porque não é fácil. Verdade. A cabeça da gente, né, teoricamente, o engravidar é algo que deveria ser fácil para todo mundo. Então, a hora que você começa a tentar e não consegue, isso gera uma frustração lá no fundo, que até você conseguir lidar com tudo isso. Então, a cabeça conta muito nessa parte, né? Nessa hora. Até porque todos os tratamentos são hormonalmente muito pesados. É muita injeção, é muito hormônio, vai variar muito seu humor, entendeu? Aí quando a gente faz, por exemplo, programação para ter relação, aquele troço assim que eu digo para você, olha, é super robótico, porque você vai namorar tal horário. Não é gostoso, né? Horário marcado para ter relação sexual, ninguém gosta. Então, assim, a cabeça tem que estar muito boa nisso. Então, assim, primeira coisa que eu falo para os pacientes, tá? Terapia, vamos começar. Porque não é fácil. Essa jornada que você vai entrar... Todo mundo tem terapia. Tudo, né? É tudo. Mas para engravidar, pesa muito essa questão do emocional. Outra coisa é cuidar da saúde. Não tem jeito. Entendeu? Assim, eu queria dizer que existe uma pílulazinha mágica e que vai ficar todo mundo saudável se você tomar esse remedinho às 8 da manhã, mas ela não existe. A gente sabe que fertilidade melhora muito com bons hábitos. Daí entra toda aquela questão da vida corrida, não tenho tempo pra fazer isso, não tenho tempo pra exercício. Não quero malhar, entendeu? Não quero entender. Mas não tem jeito, né? Você vai formar alguém. Então, assim, por mais que você esteja na jornada de ser tentante, você tem que lembrar que, a partir do momento que você conseguir e tiver, você tá formando a mínima célula de alguém. Olha que responsabilidade que a gente tem, né? Quando a gente engravida, a gente forma uma célula, 2, 4, 8, e é tudo bem da gente. Então, assim, o quanto melhor você estiver preparado fisicamente, emocionalmente, quanto melhor que seus hábitos, maior vai ser a sua chance de engravidar. Mas, para quem tá tentando, não tá conseguindo, primeira coisa, terapia, procurar ajuda e não deixar o tempo passar. Verdade. Eu pego um consultório, vai passando, né? 5 anos tentando engravidar. Tá, mas e aí? O que você fez? Não, eu tô tentando, porque me falaram que era cabeça, me falaram que era isso, me falaram que era... E não vai investigar, e não vai tratar. Aí quando vem, chega no consultório com 40 anos. Deu 43. E a reserva já tá baixa. A reserva ovariana já tá baixa, e a gente não consegue fazer muita coisa, a gente não consegue estimular, não consegue, né? Vai ter que, não vai dar. Com tudo isso, direto pra uma fertilização in vitro. Tem toda a questão da fertilização. Porque não tem tempo pra perder, não tem tempo pra perder. Né? Então, assim, essa é a grande questão. Tentou 1 ano, não conseguiu, vai procurar ajuda. Né? Vai fazer exame, o marido vai fazer exame, vamos olhar todo mundo, vamos avaliar, pra não perder o tempo. Porque senão... Quando tá mais velho, tá menor o tempo? Acima de 35 anos, a gente fala de 6 meses. Ok. Né? Até por causa dessa questão de reserva ovariana. Então, tentou 6 meses com mais de 35, não conseguiu? Médico, bora investigar. E tem gente que pisca e engravida, né? É incrível, todo ano tá lá. E a gente tem muitos pacientes aqui na clínica mesmo, assim, na correria do dia a dia,
as pessoas deixam, eu vou fazer meu botox semana que vem, vou fazer meu preenchimento daqui uns dias, às vezes para passar essa correria. E aí quando vem, tá grávida sem querer, assim. Eu acho ótimo quando engravida sem querer, porque eu nessa luta sempre, mas tem gente que é super rápido. E aí vem naquele desespero, doutora, não fiz nada. Eu falei, agora tá vendo. Mas vai ter que esperar. Olha, saiu da maternidade. Se você quiser, eu chego lá pra te visitar com uma maleta. Mas durante a gestação, a gente sabe que os procedimentos são mais limitados, né? Não tem muita coisa que a gente consegue fazer, embora consiga dar uma cuidada. As pacientes costumam te pedir liberação para fazer os procedimentos? Muito. Na verdade, assim, né? O botox, mas não dá, mas tá vencendo. Mas eu queria fazer antes. Mas justamente isso. Eu tava marcada, eu descobri que eu tava grávida. Mas agora não dá. E tem muito procedimento que dá pra fazer? Porque isso é uma dúvida das minhas pacientes. Então assim, injetáveis, botox, preenchimento, eu não gosto de fazer na gestação porque eu acho que não vale o risco-benefício. Então vamos pensar assim, o botox ele não tem absorção sistêmica mesmo, senão paralisaria uma ruga aqui e paralisaria esse músculo, né? Mas realmente eu acho que não vale a pena fazer na gestação, muito menos no início dela. Os lasers que são ablativos eu também não gosto de fazer, porque na gestação atrapalha toda uma cascata de cicatrização que a gente sabe, predispõe a dar mais manchas e também porque dói. E eu não gosto de estimular a dor em gestante, né? Então, o procedimento que a gente gosta de fazer, por exemplo, tem um protocolo do Ultraformer MPT que a gente chama de Glow Skin MPT, nós criamos aqui na clínica. É um protocolo mais superficial, para flacidez mesmo, para dar aquele glow na pele, com as ponteiras mais superficiais, não pega aquelas profundas de ancoragem muscular para lifting, mas dá para fazer em gestante porque não dói, é tranquilo. E laser, o que a gente faz é só laser de mancha, porque ele não dói, não fica vermelho, não irrita, e é uma queixa muito comum, que são as manchas na gestação, esse a gente faz também. Fora isso, é drenagem, massagem. Falei, olha, vem aqui, não vai tomar café, vai ter que ser chá de frutinha, mas vem aqui tomar um chá e deita na cadeira de massagem, mas merece. E uma coisa que ela sempre entra em contato com a gente para já começar a fazer laser na gestação são as estrias, né? E realmente é desesperador, porque aí você vê aquela barriga enorme que não para de crescer. E eu não sei se as pacientes te queixam isso, mas eu senti rasgar. Então você vai sentir aquela pele rasgando, assim, ela esticando, e quando você olha no espelho, a barriga tá lotada de estria. E elas entram em parafuso também, né? Você ajuda ela com algumas coisas com relação às estrias também. Eu sempre oriento coisas básicas, que a gente tem na primeira hidratação, não adianta. Entendeu? Você tem que manter os cremes, cuidar ganho de peso, né? Assim, a gente orienta que, por exemplo, eu que tive gêmeos, impossível, você não tem que saber barriga de bem, né? Não tem jeito, né? 2, né? Vai crescer. Aí foi maestria, né? Assim, eu converso muito sobre os pacientes, sobre aceitação, que é uma fase, que é transitória, que depois que o neném nascer, você vai lá, você marca os procedimentos, entendeu? Mas é uma fase tão diferente e é tão interessante a gente estimular que as mulheres se sintam bonitas, né? A gestação não é uma fase, entendeu? Esquece isso, lá no dia da foto, no Photoshop a gente edita, tira se você não gostar, entendeu? Mas esquece isso, não é um momento agora, não é o foco. Entendeu? O foco é manter uma boa hidratação e depois você resolve. Tem algo mais que dá pra fazer na gestação? A gente faz tudo, né? Porque estria eu sempre gosto. Eu aproveitei minha gestação para experimentar todos os cremes de estrias que tinha no mercado, assim, todos eu usei. Mas não necessariamente precisa ser um específico para estria. Precisa ser um creme hidratante mais encorpado. Eu gosto daqueles cremes mais grossos mesmo. E gosto de misturar ele na hora de usar com algum óleo. Algum óleo hidratante, para as mais naturebas até pra ser óleo de coco, porque elas gostam, né? Mas eu prefiro de um óleo hidratante mesmo. Não dá para misturar no pote, que desestabiliza a fórmula. Mas na hora de passar, a gente coloca um pouco de creme, um pouco de óleo e faz aquela lambrecada ali. Na hora de dormir, na cama. Aproveita o marido para dar aquela massageada junto na barriga. E a gente aumenta a hidratação, pede para não engordar muito. E também reza, porque não tem muito mais o que fazer, né? Quando abre a estria, quando ela tá vermelha, eu gosto de usar um gel de silicone em spray, porque eu acho que ajuda bastante naquele momento de cicatrização. E a gente tem alguns no mercado hoje, né? Mas continua a parte da hidratação. O laser eu faço logo depois do parto, e é até interessante mesmo que ela não demore muito para vir, porque a gente sabe que o resultado do tratamento das estrias é muito melhor quando elas são recentes, né? Então, assim que
dá tempo para uma mãezinha vir, a gente já começa o tratamento a laser nas estrias e consegue melhorar bastante. Uma coisa que às vezes seria interessante, colágeno oral, você indica para seus pacientes tomarem? Eu indico colágeno, até porque colágeno é fonte de proteína. E pra gente que é mulher come pouquíssima proteína. Então, para crescimento do bebê, hoje em dia a gente sabe, né? Foca em terceiro trimestre, tem que aumentar a ingesta de proteína. Então, eu indico muito os colágenos com alta dose de proteína. Já ajuda pro bebê, já ajuda pra velha, a gente Também vai ajudar nas esteias, estrias, então a gente vai de todos os jeitos, né? Ajuda bastante. Ótimo. E eu tenho muitos relatos das pacientes com melasma, né? Que é o desespero, assim, de muitas mulheres. A gente sabe que até hoje o melasma não tem cura. E muitas começam o melasma, ele tem uma piora muito importante na gestação. Elas ficam desesperadas lá do seu consultório, você adapta a rotina, suspende toda a rotina de skincare ou encaminha para o especialista? Muito, elas ficam com muito medo. Assim, rotina de skincare eu não passo quando elas pedem um caminho realmente pro dermato. O que eu peço sempre é protetor solar de alta fator de proteção com uma base junto, porque a gente sabe que a proteção tem que ser física e química. Sim. Né? Também oriento elas que vai ter que ficar repassando durante o dia, que as luzes que a gente usa hoje em dia, elas também vão manchar a pele, o notebook, o celular, tudo faz estímulo. Então, acaba que eu penso, vamos passar com mais frequência para dar uma cuidado. Mas o skincare não, o skincare é do dermato, é tudo seu. A gente tenta adaptar a rotina para gestante mesmo. Realmente não tem muitas coisas que a gente pode usar que são do dia a dia, mas dá para nós adaptarmos bem com alguns produtos que... Claro que não vai clarear o melasma durante a gestação, mas pelo menos para manter ele estável, para não ter aquela piora tão importante com um pico hormonal. Já que a gente tá falando de skincare, não vou falar nome de produto nem marca, mas é legal a gente falar mesmo para elas se orientarem e olhar nas suas embalagens alguns produtos por composição, por tipo de composição, que são legais já na gestação. E se você lembrar de algum também para adicionar, seria interessante a gente colocar. Então, assim, sabonete. Eu gosto muito dos sabonetes que são líquido e de espuma, mas precisa observar na embalagem, o ácido salicílico não pode conter na gestação e ele é muito comum em alguns sabonetes para pele oleosa, né, e até alguns clareadores. Na parte da manhã, para as peles que não são muito sensíveis, eu gosto de deixar uma vitamina C, mas até a vitamina C a gente tem que olhar na embalagem, porque ela tem que ser pura isolada, né, não dá para ter vitamina C com retinol, vitamina C com ácido salicílico, então ela tem que ser sozinha, ou a niacinamida, que também é legal. E protetor solar, estou dizendo, eu gosto, assim, pessoal, muito de deixar, principalmente naquela parte de formação da gestação, assim, no comecinho, um protetor solar mineral. Que ele seja 100% físico, pra gente não ter uma absorção do bebê. A gente tem uma dificuldade, hoje em dia não é fácil, assim, de achar como os outros, porque a cosmética dele não é tão gostosa, sabe? Então tem que dar uma procurada. Eu também experimentei todos os minerais quando eu estava gestante, mas é interessante que ele seja mineral e que tenha uma cor para também ajudar na luminosidade que também faz piromelasma, né? E é muito interessante, sim, a gente pensar o mineral, ele tem escrito na embalagem que ele é um filtro 100% físico ou mineral. E se a gente for pensar, até make, por exemplo, né? Hoje a gente sabe nos estudos que os disruptores endócrinos atrapalham toda a nossa rotina e por que não vai atrapalhar o bebê também, né? E quem trabalha o dia inteiro maquiada, como eu, né? A gente tem que cuidar. A base, do blush, da sombra, é um negócio que se vai usar de vez em quando, não tem problema. Mas se vai usar com muita frequência, é interessante que até a maquiagem seja mineral. E aí pra make a gente já tem uma gama muito maior de marcas, assim. Você falou da textura, dá pra fazer aquele truquezinho de misturar a base com o protetor pra passar? Dá. Daí fica melhor pra dá, passar sem pras problema gestantes? nenhum. E dá até assim, eu gosto desse protetor que é branco. Beleza, passa uma base por cima, porque a ideia da base é só ter uma cobertura mais física ali por cima, né? Então dá pra ser misturado assim, sem problema. Ou até tem pó compacto. Tem pó, tem pancake. Então, o paciente que gosta de passar o filtro branco, porque ele é mais fininho e tem uma cosmética melhor, dá pra gente usar o pó pancake por cima. E aí tem mais uma cobertura de corpo. Deixa que eu dou. Ótimo. Agora, à noite, no rosto, eu gosto sempre de deixar um hidratante, porque é muito importante hidratar bem a pele da gestante no rosto também. E de ácidos, a gente pode usar o ácido azelaico,
o glicólico até no máximo 10% e o código, mas para esses eu acho que é interessante ter uma orientação mesmo, porque eles podem ser irritativos. Então, tem que ser específico para cada pele, tem que ter um acompanhamento, né? Para os proibidos, que são mais importantes ainda, né? Então, aquele sabonete com ácido salicílico não dá para usar. E o ácido salicílico tem alguns compostos de acne, de pele oleosa, a hidroquinona, que tem pigmentantes e clareadores. Os retinóides são todos, o retinol, retinaldeído, a retinoína, ou ácido retinóico mesmo, né? Alguns shampoos de casca, tem alcatrão, também não dá pra usar, depende muito. Tem mais alguém que você tá lembrando? Tem um relato de caso, na verdade, que é de um produto chamado Bio-Oil, que é um hidratante. E o antigamente usava muito, né, pra gestante. O Bio-Oil pode dar fechamento precoce de canal arterial, que é um vasinho lá no coração do bebê. Então esse, por mais que algumas farmácias ainda coloquem lá na prateleira de gestante, eu sempre oriento os pacientes a não usarem, porque a gente não sabe a segurança dele. A ureia até acima de 3% também não pode, né? Ele tem muito em alguns cremes hidratantes. E eu não gosto de deixar a ureia nem a 3%. Acho que a gente tem uma gama tão grande de hidratantes fora ela que eu acho desnecessário usar a ureia também. E tintura de cabelo, você deixa pintar? Eu libero sempre os pacientes para pintar o cabelo depois das 14 semanas. Só que o que eu converso é exatamente o que a gente estava falando dos disruptores endócrinos. Quanto menos produto a gente precisar usar na gestação, melhor. Então, eu sempre falo, olha, vamos, assim, hoje em dia tem uns truquezinhos que a gente usa, né? Tem o pozinho pra pintar a raiz, tem os sprays, né? Que dá pra ir colorindo, pra você ir levando, pra não ficar, né? Porque a gente quer ficar bonita também na gestação, né? E deixa pra pintar, assim, em alguma ocasião mais especial, um aniversário, a foto de gestante, entendeu? Pra não aquela raiz todo mês. Não, aquela raiz todo mês. Mas eu libero pra fazer. E cabelo branco mesmo é um negócio que incomoda a gente, né? Eu falo que a minha tristeza estética é o cabelo branco. Eu achava que eu nem ia ter, que a minha avó tinha o cabelo bem pretinho, eu puxei muitas coisas dela. E aí, fazer a raiz é um negócio que me incomoda. Hoje eu até levei bronca do Mate, porque ele veio arrumar meu cabelo e ele já enxergou, você tá com esse monte de cabelo branco e uma coisa raiz. Incomoda mesmo. E é igual Botox, né? Esqueci de fazer e agora tô grávida e o cabelo tá todo pra pintar. Assim, graças a Deus tem esses truquezinhos novos aí no mercado, então dá pra gente ir postergando. Eles vão modernizando, né? E a polêmica progressiva. Hoje a gente tem visto menos alisamento de cabelo, mas tem muita gente que ainda usa. Pode fazer? O ideal é não fazer, né? A gente sabe que tem um tipo de progressiva, até eu vou pedir pra você falar um pouquinho mais sobre ela, que tem um tipo de progressiva que pode ser feito, né? Que ela não vai fazer aquele alisamento tão grande. Mas o ideal é não fazer. Até porque eu falo para os pacientes, olha, você vai ter um filho. Esse filho talvez vai ter o seu cabelo. O que você está ensinando pro seu filho? Eu pensei muito nisso quando eu comecei a engravidar. Que eu parei de alisar. Será que não tá na hora de você parar e assumir seu cabelo? Daqui a pouco o seu filho vai nascer com seu cabelo. Aí você vai dizer que o cabelo dele é lindo, mas você alisa o seu, que é igual ao dele, entendeu? Assim, a gente tem que dar esse exemplo também. Então, a aceitação é melhor do que ficar tentando fazer esse tipo de procedimento. E ainda bem que hoje mudou muito o olhar sobre isso, né? Então, a gente tá usando o cabelo mais natural mesmo. Eu lembro que eu criança, eu secava meu cabelo. Então, eu faço uma escova muito boa. Porque são anos de prática. Eu sempre sequei meu cabelo, sempre fiz escova. Nunca fiz muito alisamento, não. Devo ter feito umas 2 vezes ao longo da vida, mas sempre fiquei escovada porque eu não gostava. Eu não aceitava meu cabelo com os cachinhos mesmo. E aí, depois de adulta, quando eu comecei a tentar engravidar mesmo, então eu pensei, mas por que eu tô alisando? Assim, é uma fase de transição difícil, né? Até você pegar o jeito de cuidar dele, ele ficar bom. Mas é importante mesmo, porque o bebê vai nascer com o cabelo da gente. E a gente precisa ensinar ele a se amar. É diferente. O olhar muda quando você vira mãe. Então, até o olhar pro cabelo tem que mudar. E eu sempre falo assim, se alisa, tem formol. Eu também falo exatamente não tem isso. jeito. É porque é igual o pão integral. Você já observou o pão integral no mercado? Tá escrito lá pão integral. Aí você vai olhar os ingredientes. O primeiro componente é a farinha integral e aí depois tem a farinha normal. Exatamente. Então, ele não é que ele é 100% integral porque tá escrito lá, né? Então, às vezes a porcentagem de formol é pequena, é reduzida. Ou é um precursor do formol, que aí na hora ele coloca, ele aquece e vira. Então, se alisa,
Tem formol. Então, para os pacientes, todo mundo que faz progressivo, que já foi no salão, a gente sente o cheiro. Na hora de secar o cabelo, você sente. Você sente o cheiro do formol, então você sabe que tem formol. Na verdade, a gente só tá se iludindo que não tem formol. E aí entra uma questão que eu cobro muito, que é a responsabilidade do profissional que faz. Sim. Né? Porque o cabeleireiro que faz, ele tem que saber que ele tá atendendo uma gestante, que talvez esteja colocando em risco a vida daquele bebê. Será que compensa esse dinheiro mesmo para fazer uma progressiva? Né? Tem muito cabeleireiro por aí que é super ético, né? Que diz, não faço, não pinto antes de tal tempo, seu médico liberou, mas tem outros que, não, esse produto é super tranquilo, não tem, você vai ver, na hora que você passa não tem cheiro, aí aquece, vem o cheiro do salão inteiro, sente, né? Então, né, assim, é uma hora para também ter bons profissionais, inclusive nessa questão, né? E Lari, você vai querer ter mais filhos? Na verdade, assim, eu tenho 40 anos, né? Então, eu digo assim, eu sou aberta à vida. Se vier, tá bom. Se não vier, tá tranquilo também. Entendeu? Mas a gente sabe que a fertilidade reduz, né? Então, a chance de engravidar depois dos 40, ela reduz para menos de 5%. Então, aí, se vier, desde que veja um, né? Um só por vez. Tem dois de novo, né? Não, porque é um só. Aí fica mais tranquilo. O meu marido é gêmeos, né? E a minha família tem muitos gêmeos. Assim, tipo, tem um tio que tem 2 casais. E aí, quando eu casei, eu sempre ficava pensando, e tinha até pesadelo. Eu falei, meu Deus, eu vou ter gêmeos, e ficava naquela preocupação, né? E depois que eu passei tanto tempo tentando engravidar, aí eu já pedi assim, falei, meu Deus, manda 2 uma vez, porque tá tão difícil a fábrica. Aí eu já fecho, E aí eu só tenho o Leozinho e quero engravidar de novo, né? Tá nas minhas orações engravidar de novo. E eu ainda falo, eu queria muito ter 3. Eu acho a família grande, importante, bonita. E ai Deus, já manda 2 logo, porque aí eu já fecho a fábrica, eu já tô ficando velha. Ok, essa questão das orações é uma coisa muito, né, assim, muito legal da gente parar pra pensar. Eu dou aula na faculdade, e eu sempre dei aula de gemelaridade na faculdade, né, falando sobre gêmeos. E eu abri a aula dizendo assim, olha, gemelar é uma gestação que o obstetra não gosta. A gente gosta depois de nascido. Mas quando a mulher tá grávida, é uma gestação de alto risco, tem um monte de risco de complicação. Eu falava isso para todas as turmas. Aí, quando eu fui fazer o primeiro ultrassom, com a Cici. Aí a Cici olhou, ela me olhou assim, calma, eu vi que... calma, eu sei que você já viu. Eu saí da sala tremendo e eu liguei, assim, na sala de espera, eu liguei pro meu chefe de residência. O que eu faço agora? Ele falou, mas pré-natal, você não faz isso nos outros? Não, a mesma coisa que você vai fazer, só que você tá grávida de gêmeos agora. Então eu mexo assim, olha, eu acho que foi até assim um puxão de orelha de Deus, assim, menina, para de falar essas coisas, né? A gente não comanda tudo. E me mandou as 2. E Deus mandou pra você ver como que era mesmo na prática, né? É isso mesmo. A gente ficou gestante na mesma época, mais ou menos, né? Essas menininhas estão com quanto tempo? Vamos fazer 3 agora. Eu também. Eu acho que no dia que você fez esse ultrassom, eu entrei no mesmo dia depois. Porque aí a Cici ainda tava emocionada falando, ai, Larissa, gente! Provavelmente. Legal. Que daí não tem a filmagem do meu marido, né? Porque daí a Cici falou isso, meu marido baixou a câmera. Ué, o que houve? Que são 2, aí não tem mais a filmagem, acabou a filmagem do momento. Já entra aquele desespero. Imagina, assim, que a rotina do bebezinho no início, assim, de 1 já é aquela loucura, né? Imagino 2. Porque eu acho que vai tudo no automático mesmo, mas é muito gostoso, né? Assim, existem, é que nem você falou, existem jeitos de encarar. Ou você encara só pensando, é difícil, não vou dormir, vai ser complexo. Ou você encara, tá bom, é uma fase, vai passar, nós só vamos ter esse tamanho agora, entendeu? Vamos tentar mais um pouquinho, vamos postergar mais um pouquinho, entendeu? Assim, então, eu acho que é muito jeito que você encara, né? Uma coisa que eu fiz, que eu também sempre falo para os meus pacientes, até para quem trabalha, eu tirei 6 meses da minha vida para ficar com as meninas, entendeu? Assim, tirem esse tempo, né? Assim, é uma delícia e passa tão rápido, né? De repente tá pequenininho, de repente... Se organizar para isso. Entendeu? Se organizem para ter 6 meses. Você vai poder trabalhar até os 80 anos da sua vida. O que são 6 meses? Entendeu? Aí eu tenho paciente da nossa área médica, mas e os pacientes? Bom, se a sua paciente não entender que você vai tirar 6 meses da sua vida para cuidar dos seus filhos, você quer essa pessoa na sua vida? Entendeu? Não quer. Entendeu? Então, se a pessoa não entende o quanto você... É uma fase diferente, que você vai se dedicar para sua família, não vale a pena. E voltou mais reduzido depois, né? Eu voltei mais reduzido até 1 ano, que agora que eu tô voltando mais pro normal, assim. Mas tirem esse tempo, vale a pena.
E aproveita, assim, o tempo de qualidade com as crianças também, né? E quando tá em casa, larga o telefone, vai brincar no chão, né? É tão importante para eles ficarem o dia inteiro esperando, às vezes, a gente chegar, né? E esse é o conselho que você dá para as mamães depois que a ginecologista, que cuida de tantas mães, depois que virou mãe, é esse conselho que você dá, assim, pra aproveitar, né? Eu falo isso, eu falo uma outra coisa que eu falo sempre pro primeiro filho. Eu sou católica, mas mesmo que não é católico, serve essa frase pra você. A frase de Santa Teresinha que fala assim: é justo que muito custe o que muito vale. Tem coisa que vale mais na vida da gente, com o filho da gente? Não tem. É bom dar um trabalhinho, até pra gente valorizar assim, é justo, entendeu? A gente só tá pagando um preço justo. É uma mudança nova na sua vida, vai mudar corpo, vai mudar a pele, vai mudar o cabelo. Mas passa. E passa tão rápido, gente. Entendeu? Não parece que vai nascer ontem? Nossa, já Entendeu? tá. As meninas parecem que nasceram Menino ontem. grande foi pra escola sem fralda. Tá se achando. Entendeu? Mãe, eu quero ir de cueca pra escola. Eu falei, meu filho, você tem certeza? Como assim? Não tô pronta pra isso. Você tem certeza? Aqui em casa a mamãe cuida, mas na escola você quer ir sem fralda? Eu quero. Eu vou sem fralda, eu vou de cueca. Então tá bom. Pode ir. Passa muito rápido. E foi. Então, vale a pena. Eu acho que nós somos uma geração que se culpa muito por ser mães. Que a gente quer que tudo seja perfeito e a maternidade era uma coisa antiquada. Onde já se viu ser mãe? E ser mãe é tão gostoso, né, Fran? E colocar a carreira sempre na frente, sempre na né? frente, entendeu? Não precisa disso, entendeu? Dá pra inserir a maternidade no meio. A gente faz tanta coisa, gente. Ser mãe a gente consegue, a gente dá conta também. E é um estímulo a mais. Então, assim, outra coisa que eu sempre falo para as pessoas, sejam mães, parem com essa história, entendeu? Não postergue, com a frente você não vai conseguir. Entendeu? Quando chegar lá com 45 anos, agora eu decidi ser mãe. Eu não posso ver alguém falando que vai deixar pra depois também. Falando, você já congelou? Sim, porque fica mais difícil. Entendeu? E daí é diferente. Querer e poder são coisas diferentes. Enquanto eu não quero, tudo bem. Agora, enquanto eu não posso, já é mais complicado. complicado. E é muito triste, né? Muito. Sim, é que cada um tem um jeito, né? Mas eu nunca imaginei a minha vida sem filhos, né? E eu queria uma família grande, numerosa. Então eu ainda tenho esperança, eu tô com 36 esse ano, eu faço 37, mas já tô acelerando. E se não der certo esse ano, eu vou lá buscar na fertilização de novo. E aguarde. Com 37 aguarde. Com 37. Mas eu acho tão gostoso. Então, essa fase do perrengue passa. É uma delícia também, mas ela passa tão rápido. E eu fico imaginando, depois que a gente estiver velho, né? Que com a família grande, o almoço de domingo, aquela casa cheia. Então, a família da minha mãe é uma família muito numerosa, são 10 irmãos. Então, todo almoço sempre foi farra, sempre foi festa. Festa de final de ano, parecia que tava a cidade inteira na festa. Então, hoje, as famílias cada vez menores, né? Aquele almoço assim, mora lá longe, outro para aqui, junta 2, 3 pessoas, aí um tem um filho, o outro não quer ter filho, e vai ficando cada vez menor. E é tão gostoso. A família toda reunida. Isso é da nossa geração. Nós somos uma geração de que fomos ensinadas que a maternidade é ruim, que a maternidade dá trabalho. Isso, né, vem dos antigos assim. A mãe da gente não dizia, ó, você tem risco de pegar uma doença. Não, ela dizia, não me apareça grávida aqui na casa. Deus me aparecer grávida aqui. Então a gente já cresce com tudo isso. Eu não tinha esse sonho de ter filhos, entendeu? E eu acho que quando o sonho começou a surgir, eu recebi o Thiago. Então aquilo preencheu por muito tempo. Por isso eu acho que eu também posterguei a maternidade, né? Então, eu engravidei das meninas com 37. Hoje em dia é aquilo que eu digo. Talvez, né? Com a cabeça que eu tenho hoje, se fosse antes, eu teria mais, né? Mais filhos, começado mais cedo. Mas daí eu não teria a cabeça de hoje. Então parece que a gente não pode voltar no passado. Usando a ideia hoje também, não sei se você tem observado no seu consultório, mas eu tenho observado que as pessoas estão com a mente mais aberta, assim, para ter filhos. Diferente de, vamos pensar, até antes da pandemia, talvez. Se a gente for pensar, de 2020 para trás, ainda vinha essa ideia. E parece, pelo que eu tô vendo, que agora as pessoas estão querendo ter mais filhos, estão abrindo mais essas possibilidades. E daí também eu vou falar para aquelas mães que tem um. Ter um é muito difícil, gente, entendeu? A primeira vez que você se torna mãe, você ganha um peso de responsabilidade que é muito grande, entendeu? Você vira mãe de alguém, seu marido vira pai de alguém, olha que responsabilidade muito grande. Tem uma referência, né? É uma referência. Tem um livro de obstetrícia que ele fala que o puerpério é um trauma na vida da mulher. Um trauma no sentido que muda tudo. Sim. E daí tem muita mulherada que desiste no primeiro.
Entendeu? Nossa, foi difícil, foi ruim. Manda a foi Marisa sofrido. fazer vasectomia lá no Entendeu? desespero do Cansei, portério. entendeu? Para com tudo isso, não quero mais filho, não. O segundo vai ser mais tranquilo. Eu falo, olha, calma, o segundo, você já é mãe. Então, esse peso, essa responsabilidade você já tem. Você não vai entrar no sofrimento emocional disso. Claro que vai ser cansativo fisicamente, mas aquele sofrimento, aquela angústia, ela passa. Então, assim, tenham filhos, tenham pelo menos 2, né? Dê um irmão pro seu Sim. filho. É gostoso, né? Você tem irmão. Eu não consigo imaginar minha vida sem irmão. Exatamente. Então, assim. Eu queria ter mais irmãos. Eu acho tão importante, assim. E eu falo que velho dá trabalho também. Pai e mãe dá trabalho. Dividir a responsabilidade. Tem que dividir responsabilidade. Meu pai e minha mãe nem são velhos ainda. Eu já ponho eles na linha, mas vocês dão muito trabalho. Se não tiver um irmão pra gente dividir a responsabilidade e conversar sobre as coisas da família, né? Acho muito importante ter irmãos. Eu queria ter tido mais irmãos e eu espero poder dar irmãos pro Léo. Até porque tem com quem brincar, né? Eu acho que um sozinho deve chamar mais atenção ainda pra poder brincar e estar ali sempre junto. Quando tem irmãozinho, já os dois já se intertem e vai. Não, lá em casa eu não tive essa experiência Não. sozinho, não. Eu sei que as duas, entendeu, se mordem, puxam o cabelo, mas se amam. Grudadas o tempo inteiro. Amor e ódio de irmãos, assim, que é bonitinho de E ver. gêmeos é muito legal de ver, né? Eu não acreditava muito nessa conexão de gêmeos até conhecer o meu marido e o meu cunhado. Eles realmente são muito conectados. Você vai ver quando eles forem adultos, assim. Às vezes a gente sai pros lugares e cada um sai da sua casa, eles não se comunicam. A gente chega no restaurante, os dois estão com uma roupa igual. Porque eles têm uma conexão, assim, manda mensagem no Instagram, por direct, um mandou e o outro repetiu também. Então, a conexão de gêmeos é interessante, é bem gostosa. Eu vejo isso, é gostoso, é gostoso. E foi muito bom te ter aqui hoje. Foi muito interessante a nossa conversa, eu amei. Saí totalmente do meu roteiro aqui, porque a gente gosta de conversar mesmo. Não tem problema. Não dá tempo de ir lá na padaria tomar um café. Isso, a gente aproveita. Conversa aqui, aproveita. Eu amei. Então, hoje, agora, a gente encerra o nosso podcast Sentindo na Pele, por Franciele Gaião, com a nossa convidada ilustre, Larissa Fonseca. Foi ótimo.